2.5 Inglaterra. A tradição do voluntarismo foi mais forte na Inglaterra, tão forte que não apenas não havia educação obrigatória na Inglaterra até o final do século XIX, mas não havia nem mesmo um sistema de educação pública. Antes de 1830, o Estado não interferia de nenhuma maneira na educação. Depois de 1833, o Estado começou a fazer concessões cada vez maiores para promover indiretamente a educação dos pobres em escolas particulares. Elas eram estritamente filantrópicas e não havia nenhum vestígio de compulsão. Finalmente, a compulsão foi introduzida na educação inglesa pela famosa Lei de Educação, Education Act, de 1870. Esta lei permitiu aos conselhos dos municípios tornar a frequência obrigatória. O município de Londres o fez para crianças entre 5 e 13 anos, e outras grandes cidades seguiram o exemplo. Os municípios rurais, no entanto, estavam relutantes em impor a frequência obrigatória. Em 1876, 50% da população escolar estava sob a compulsão na Grã-Bretanha e 84% das crianças da cidade. A lei de 1876 criou conselhos de frequência escolar nas áreas onde não havia conselhos escolares, e a frequência era obrigatória em todas as áreas remotas, exceto onde as crianças viviam a mais de 2 milhas da escola. Finalmente, a Lei de 1880 obrigou todos os conselhos escolares dos municípios a decretar e aplicar a frequência obrigatória. Assim, em uma década, a educação obrigatória havia conquistado a Inglaterra. O grande historiador jurídico A.V. Deasy analisou esse desenvolvimento em termos inequívocos, como parte de um movimento em direção ao coletivismo. Significa, em primeiro lugar, que que educa suas crianças por sua conta própria, ou que não tem filhos para educar, é compelido a pagar pela educação dos filhos de B, que, apesar de talvez ter meios para pagar, prefere que o pagamento deva vir dos bolsos de seus vizinhos. Tende, em segundo lugar, tão longe quanto a educação elementar for, a colocar o filho do rico e do pobre, do providente e do improvidente em algo como um pé de igualdade. Visa, em suma, a equalização da vantagem. O princípio coletivista obrigatório constituiu um embate com a tradição individualista na Inglaterra. A notável Comissão de Newcastle, em 1861, rejeitou as ideias de educação obrigatória em razão do princípio individualista. A crítica mordaz do plano de educação estatal compulsória como uma pedra angular do crescimento da tirania estatal foi feita por Herbert Spencer e pelo proeminente historiador e jurista Sir Henry Maine. Nos anos recentes, Arnold Toynbee tem apontado como a educação compulsória estatal abafa o pensamento independente. O movimento a favor da educação obrigatória na Inglaterra e Europa no final do século XIX foi reforçado por sindicalistas que queriam mais educação popular e pelas classes superiores que desejavam instruir as massas no exercício adequado do direito ao voto. Cada grupo na sociedade caracteristicamente desejou adicionar ao poder estatal suas próprias políticas, esperançosos em prevalecer no uso deste poder. A mudança de opinião na Inglaterra foi particularmente rápida sobre esta questão. Quando Deasy escreveu em 1905, ele declarou que dificilmente poderia se encontrar uma pessoa que atacasse a educação obrigatória. No entanto, quando John Stuart Mill escreveu o seu On Liberty, em 1859, ele declarou que dificilmente poderia ser encontrada qualquer pessoa que não se opusesse vigorosamente à educação obrigatória. Mill, muito curiosamente, apoiou a educação obrigatória, mas se opôs à edificação de qualquer escola pública e, na verdade, aconteceu que, na Inglaterra, a obrigatoriedade chegou antes das escolas públicas em diversas áreas.
Mill, no entanto, pelo menos reconheceu que a escolaridade estatal obrigatória poderia abolir a individualidade em nome da uniformidade do Estado e naturalmente tenderia a resultar em obediência ao Estado. O argumento de Mill para obrigar a educação foi refutado com sucesso por Spencer em Social Statics. Mill havia afirmado que em educação o consumidor não sabe o que é melhor para si e que, portanto, o governo se justifica em intervir. No entanto, como Spencer aponta, esta tem sido a desculpa para quase toda a prática de tirania do Estado. O único teste de valor adequado é o julgamento do consumidor que realmente usa o produto, e o julgamento do Estado tende a ser governado por seu próprio interesse despótico. Outro argumento comum na Inglaterra em favor da educação obrigatória foi também prevalecente nos Estados Unidos. Foi o argumento de Macaulay. A educação eliminaria o crime e, uma vez que é dever do Estado reprimir o crime, o Estado deveria institucionalizar a educação obrigatória. Spencer mostrou a falácia desta argumentação, demonstrando que o crime tem pouco a ver com a educação. Isto se tornou tão evidente agora. Um olhar sobre o crescimento de nossa juventude delinquente educada obrigatoriamente nos Estados Unidos é prova suficiente disto. Spencer investigou as estatísticas de seu tempo e demonstrou que não havia correlação entre as áreas de má educação e áreas de crime. Em muitos casos, a correlação foi inversa. As mais educadas eram as mais criminosas. Fascismo, nazismo e comunismo. É um indiciamento grave e irrefutável da educação obrigatória estatal que esses totalitarismos modernos estavam ansiosos para instituí-la em seus regimes. Na verdade, a doutrinação da juventude em suas escolas foi um dos pilares principais desses estados escravistas. Na verdade, a principal diferença entre os horrores do século XX e dos despotismos antigos é que os presentes tiveram de contar mais diretamente com o apoio das massas e que, portanto, a alfabetização obrigatória e doutrinação foram cruciais. O sistema compulsório estatal já desenvolvido foi o combustível para a usina totalitária. Na base do totalitarismo e educação obrigatória está a ideia de que as crianças pertencem ao Estado mais do que a seus pais. Um dos principais promotores desta ideia na Europa foi o famoso Marquês de Sade, que insistiu que as crianças são propriedade do Estado. Não há necessidade de debruçar sobre a educação nos países comunistas. Os países comunistas impõem a escolarização estatal obrigatória e forçam rígida doutrinação de obediência aos governantes. A escolaridade obrigatória é complementada pelos monopólios estatais na propaganda e outros campos educacionais. Semelhantemente, a educação nacional socialista subordinou o indivíduo ao Estado e forçou obediência. A educação pertencia exclusivamente ao Estado Nacional Socialista para a doutrinação de seus princípios. Um uso similar de escolas estatais e doutrinação em prol da obediência ao Estado absoluto foi empregado na Itália fascista. A Itália é particularmente interessante por conta das atividades do primeiro-ministro da educação fascista, Giovanni Gentile, pois na negligente velha Itália, a educação tinha salientado o desenvolvimento intelectual da criança individual e seu aprendizado de assuntos. O regime fascista de Gentile instituiu os métodos da moderna educação progressista. Ele introduziu e enfatizou o trabalho manual, canto, desenho e jogos. A frequência foi forçada através de multas. Significativamente, Gentile
ensinou que a educação deve ser alcançada através da experiência e deve ser alcançada através da ação. As crianças eram livres para aprender através de suas próprias experiências, é claro, com os limites necessários para o desenvolvimento da cultura. Os currículos foram, portanto, não prescritos, mas as crianças eram livres para fazer o que quisessem, com a única ênfase de estudo colocada no estudo dos heróis como Mussolini, como símbolos do espírito nacional.